hoje eu queria trazer um tema bem interessante que é uma reflexão, mas também é um tema que talvez muitas pessoas não falem ou talvez não tenham colocado com essa visão, que é sobre o que a gente chama na fraternidade branca, nos estudos esotéricos, de chamatrina. A chamatrina diz que em alguns estudos, né, assim como na Summit Lighthouse da Elizabeth Clafford, ela fala sobre a centelha divina. Então, o que significaria isso? Na visão espiritual, é como se essa centelha fosse aquele fogo sagrado, aquela energia que pulsa dentro da gente, que é uma parte do Criador dentro de nós, né? E aí por isso seríamos como o Criador, porque nós temos esse fogo sagrado, essa chama sagrada dentro de nós, mas ainda como uma semente, né? Como uma pequena fagulha ali, que muitas vezes, em alguns aspectos, pode acontecer dela se apagar, de você nem saber que ela existe lá. Porque nesse mundo hiperracional que a gente vive, nós, e muitas vezes, né, nas estruturas que a gente estuda, estamos sempre buscando respostas mentais racionais, né? Então, o que tem na nossa mente, o que tem nos nossos neurônios, no nosso cérebro, né? Principalmente no campo mental. Mas o mais interessante é que essa frequência, ou essa centelha que é chamada, ela é guardada dentro de um local que, né, hoje as pessoas falariam, mas por que ali, né? Que é dentro do coração, do que a gente chamaria de chakra cardíaco. Então, quando a gente vê aquela figura, né, de Cristo, né, esotérico, o Cristo, ele está sempre apontando para o coração e saindo 3 raios de luz do coração dele, que seria o raio azul, o raio rosa e o raio dourado, que significaria exatamente essa energia crística que sai do coração. Então, quer dizer que, na verdade, para a gente acessar a conexão com o Criador e com a energia do Criador em nós, né, em cada um de nós, claro, ter a racionalidade é importante, mas trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar o nosso coração, trabalhar as nossas frequências ali de amor, é muito mais importante do que às vezes a gente só está trabalhando ali o cérebro, né? E tanto que você vê que hoje em dia os seres humanos eles estão muito mais avançados racionalmente do que emocionalmente, né? Porque talvez a emoção tenha sido deixada para segundo plano, os nossos sentimentos, né? Então, muitas vezes, eu achava até engraçado quando trabalhava em outros lugares, porque eram senhores, eram pessoas muito poderosas, assim, mas em algumas brigas pareciam crianças brigando. Eu falava assim, gente, mas como é que pode, né? Pessoas tão poderosas, mas ao mesmo tempo com tanta dificuldade emocional ali, às vezes porque se frustra, às vezes porque está com raiva, às vezes porque está com ódio. E aí você vê que enquanto a humanidade não trabalhar esses aspectos emocionais, por mais que ela evolua, existe uma trava nessa evolução, porque a energia crística só flui num coração saudável ou num chakra cardíaco saudável. E aí, é bem interessante, né, nessa visão, né, do chakra cardíaco e tudo mais, porque se você olhar, né, no início de Áries, é sempre quando tem a Páscoa, vocês já perceberam? Então, ou é no início, ou é no meio, mas sempre a Páscoa cai em Áries. E essa energia de Páscoa, ela tem muito essa conexão com a energia de Cristo, né? Então, é como se, teoricamente, nos 3 primeiros meses, nessa energia de Páscoa de renascimento, a gente trabalharia também a ativação dessa chama crística, né? Dessa chama trina dentro de nós. Então, teoricamente, né, naquele período da Quaresma, naquele período que antecede a Páscoa, a gente estaria trabalhando dentro dessa chama divina de nós a energia da fé, né? Então,
por isso que às vezes as pessoas fazem preceito. E eu estaria trabalhando a energia da chama azul, né? Então, na frequência dos 7 raios, seria os 3 primeiros raios, entende? Então, até para eu integrar os 7 raios dentro de mim, eu preciso ter integrado com muita consciência os 3 primeiros raios, que a gente trabalharia nos 3 primeiros meses. Então, nesse primeiro mês de Áries, nós trabalharíamos a energia da fé. E trabalhando essa energia do raio azul, né, da energia de fé, igual os arianos, né, que são impulsivos às vezes, mas eles têm essa força de quebrar barreiras, de superar obstáculos, de romper, né, com o antigo para trazer um novo. Então seria essa energia a ser trabalhada nesse período de Áries. E aí agora a gente entrando em Touro, né, tem a energia do Vesak. Vesak vai ser dia 11, do dia 11 para o dia 12, a gente fala um pouquinho mais na próxima semana. Mas a energia do Vesak, que é a iluminação de Buda. Então a gente trabalha na energia do Vesak, a energia da sabedoria. Então agora, como é que está a sua sabedoria espiritual, né? Porque uma coisa é você estudar, uma coisa é você... achar que sabe, né? Eu já até estava ouvindo um desses rios, né, de internet, né? E a história era de um rapaz que ele falou assim, mas eu tenho muitas horas de voo de paraquedas e... Ah, tá, mas horas de voo usa onde? Ah, no aplicativo. E aí o instrutor falou, tá, mas o aplicativo não é a mesma coisa que você experienciar. E aí o rapaz, porque tinha muitos seguidores e tal, diria que, né, que ia queimar ele, e aí ele conseguiu não precisar fazer o curso e fazer o salto sem o treinamento. Quase, né, foi, né, de arrasta, né, nesse caso. E o instrutor falou, isso é a diferença entre você achar que sabe e sabedoria. Então, uma coisa é estudar, uma coisa é você ler ali na teoria, e outra coisa é estar na prática, vivenciar. Então, a chama dourada é essa chama que traz a questão da consciência da nossa sabedoria, né? O que a gente realmente sabe de fato, que a gente vivenciou, que a gente experimentou e que a gente pode usar essa sabedoria como equilíbrio para as próximas fases. E aí, né, em junho, o que tem? Corpus Christi. Então, seria a energia de Gêmeos na chama rosa. E aí, imagina se todo mundo, ou pelo menos, né, quem tem esse interesse, trabalhasse sempre por um mês a energia, então, da chama azul no começo, agora trabalhando a sua energia da chama dourada e depois na chama rosa. Como que a gente não estaria, né, nessa consciência de nós mesmos e dessa frequência que é essa centelha divina, né, essa centelha de luz. E quanto que isso também poderia estar trazendo de possibilidades dentro de você do que a gente chama de cocriação. Porque se é uma frequência, uma conexão com o Criador, você aumenta a sua capacidade de estar conectada com o Criador, criando junto ao Criador. E aí você consegue realizar mais, você consegue estruturar mais. Porque se a gente trabalha com a nossa fé, com a nossa sabedoria e com amor, muita coisa na nossa vida a gente já consegue ir realizando de fato. E muitas vezes a gente não coloca nos nossos objetivos ou na nossa forma de agir esses 3 pontos. Então, como é que eu posso aumentar mais a minha capacidade de acreditar, né, na minha força espiritual, na minha sabedoria e no amor, né? E aí colocar amor, principalmente em tudo que a gente faz. Eu acho isso uma coisa muito importante, né? Porque amor é uma palavra que ela já tá tão distorcida, tadinha, né? Porque as pessoas, elas perderam o verdadeiro significado do amor. E é interessante também que o amor, no dia dos namorados também, no dia 12, né, que é essa frequência do amor. Então, você vê que se eu trabalhar esses 3 meses com bastante consciência, eu consigo ativar uma capacidade cocriativa para o ano
muito profunda, porque eu estou conectando com dias e frequências muito poderosas que também apoiam numa frequência da roda astrológica, né? Apoiando esse processo, porque é a energia de Marte, Vênus e Mercúrio. E aí ajudando você nesse aspecto de compreensão dessa frequência, dessa centelha e dessa força dentro de você. No processo do Reiki Xamânico Estelar, a gente também trabalha essas frequências através dos símbolos, né? Tanto que um dos símbolos, ele é um símbolo para ativar essa energia da chama trina no coração, para limpar as mágoas ou as frustrações que a gente carrega, e aí isso vai fazendo com que a nossa centelha divina vá se apagando, e aí ajuda a recuperar essa estrutura de dentro dessas frequências do nosso chakra cardíaco, para que a gente possa ter de novo a força de cocriação. Então, lá pelo dia 17 e 18, a gente vai ter também o curso do Reiki Xamânico Estelar. Então, se você achar legal, porque lá a gente também trabalha a frequência dos 7 raios, dos mestres da fraternidade, né, dos xamãs siderais. Então, é um trabalho em conjunto de muitas dimensões, para que realmente consiga limpar todas as dimensões ali possíveis que estão interferindo naquilo que você gostaria de melhorar, na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde emocional, e você conseguir realmente nutrir-se de mais luz, de mais consciência, de mais força, né? A gente sempre fala que esse trabalho do Nazareno Sabino, que é o Reiki Xamânico Estelar, ele é muito baseado na força do amor e da luz. Então, é um trabalho de muita amorosidade, né? E aí que possa ajudar você nesses aspectos para restaurar principalmente a sua luz e o seu amor, né? O amor por você mesmo, o amor pela vida, e aí ajudar você a recuperar a sabedoria de viver um dia de cada vez, de viver um dia após dia ali com bastante consciência e capacidade, né? Se você se interessou um pouquinho mais por esse trabalho, dia 12, do dia 11 para o dia 12, então na madrugada ali do dia 11 para o dia 12, eu vou estar fazendo o trabalho do Vesak. E aí você pode acompanhar a gente lá no Instagram, no @hathor_spaco, que a gente vai estar ativando essa energia do Vesak, né, da iluminação de Buda. E aí, para você poder participar online mesmo, ali com a gente, recebendo todas as frequências, né, dessa energia positiva de sabedoria e de muita luz dourada que tem ali, né, nessa força búdica que vem nessa lua em Escorpião, quando ela aparece. Então, nós estamos agora indo para ativar essa frequência de luz dourada. E aí, para que você também possa ativar dentro de você essas novas frequências de luz dourada e restaurar dentro de você a sua capacidade, por exemplo, de aprender, ativar a sua sabedoria pessoal. Às vezes você tem coisas que você já carrega e já sabe por muitas encarnações e está desativado, e está adormecido. Então, quando a gente usa a energia da luz dourada, a luz dourada começa a ajudar você a recuperar e a relembrar essas sabedorias que você já tem, conexão em você. A gente depois fala um pouquinho mais disso, mas hoje, de você dar uma atenção para a sua chama trina, né? Dar uma atenção ali para esse fogo de luz que tem dentro do seu coração e que ele é ativado principalmente por um coração leve, por um coração amoroso, né? E por muita luz e sabedoria. Então, se você quiser saber um pouquinho mais do nosso curso do Reiki Xamânico, vai ser dia 17 e 18, e aí as inscrições no WhatsApp no 11 96767 4841, 11 96767 4841. E aí, a gente vai colocar também uma frequência de um mentor aqui para ajudar você nesse fim de semana, né? Que é um fim de semana que, começando maio, já está quase virando ali, encerrando o primeiro semestre. E aí a gente está falando bastante de amor,
Então, vem a mestra do raio rosa, Aurora. A Aurora fala para você aprender a seguir a luz da sua alma, né? A luz do que tem dentro de você e da sua alma. Então, a centelha divina, ela também é um aspecto da sua alma, né? A centelha divina é sempre para lembrar que nós fazemos parte do todo e nós somos o todo em cada parte aqui encarnada, né? Então, de uma certa forma, lembrando sempre que somos um com todos e um com a fonte. Só que no aspecto, né, principalmente de como a gente está encarnado hoje, essa sensação de estar separados é muito grande, porque a gente não vê fios que conectam, né? O que conecta a gente são os campos mórficos, né? São os campos de energia. Então, como a gente não vê o campo de energia que conecta a gente não consegue ter consciência de que tem essa frequência, de que numa forma muito inconsciente ainda para muita parte da humanidade, somos um. E a centelha divina e essa energia do raio rosa, ela começa a ativar dentro de você essa capacidade de sentir o amor, mas nesse nível de amor que a gente chama de um nível de amor ágape, né? Um amor mais universal, um amor onde você sente, teoricamente você sentiria amor por todos, simplesmente porque é o caminho, né? Então, vamos lá, frequenciando a energia de Aurora para todo mundo. E na linha Dragon Light, existem 2 dragões que trabalham muito com essa frequência do chakra cardíaco da centelha divina, que é o dragão Pink, que é engraçado que no sopro dele, ele tem, né, como se fosse as 3 cores da chama trina, e é a dragona Branda, né, que ela seria a guardiã da chama trina, né, então a guardiã da chama trina no coração das pessoas. Então, se de alguma forma, né, às vezes por conta de luto, às vezes por desesperança, às vezes por medo, às vezes por algo que fez você se frustrar, por alguma situação do passado, ou do que você está passando, que está fazendo você, por exemplo, perder o amor, perder a fé na humanidade, não acreditar naquilo que você sabe, pode chamar a Aurora, o Pink Dragon, chama a Trina e ativar principalmente de novo a sua fé em você mesmo, né? A sua força de saber que você é capaz de transformar a sua situação, né? Então, quando a gente fala, olha, tá dentro de você, não é tá dentro de você nas suas emoções negativas, não é tá dentro de você naquilo que você já fez e não deu certo. Tá dentro de você porque dentro de você lá bem profundamente, lá quando você tem que ir muito fundo para dentro, né? Porque a gente está muito acostumado para ir para fora, não para dentro. Para dentro do seu ser, lá no seu chakra cardíaco, reside essa pequena chaminha que é a lembrança do Criador, que ele está em você. E aí, você reconectando nessa força, devagarinho, reconectando, lembrando essa força que você vai perceber que tem muita luz dentro de você, que tem muita capacidade. E que quando a gente reassume essa capacidade, a gente consegue realmente reativar de dentro de nós a capacidade de sermos criadores. E aí, por exemplo, se você criou de uma forma inconsciente uma situação negativa na sua vida, ele passa a te ajudar a recuperar para que você possa, né, primeiro na transmutação e depois nessa cocriação, co-criar uma solução, trazer uma solução, porque eu me conecto através da minha fonte de criadora com a fonte maior, e aí essa fonte maior me ajuda a realizar ou a trazer mais consciência ali para que eu
possa entender ou criar uma solução. Mas para isso eu preciso reconhecer a minha força, o amor e a minha sabedoria dentro de mim, né? Não é fora. E aí, quando eu reconheço isso, é como se de alguma forma eu pudesse ter um instrumento de força, de consciência, para que eu pudesse estruturar soluções, estruturar saídas e de uma forma conectada ao divino, né? Que a gente fala que é um alinhamento divino. Então, eu estou conectada com as minhas soluções de uma forma a estar conectada ao divino, à fonte, e aí normalmente as soluções saem de uma forma mais sutil, porque tudo vai estar em sincronicidade. Então, quando as coisas na sua vida começam a sincronizar, é porque elas estão alinhadas de uma forma divina. Então, por isso é importante a gente ter consciência da nossa chama trina, ter consciência da nossa centelha divina, ter consciência de que você sabe que tem essa força dentro de você. E isso é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Ou você se permite entrar em contato com a tua força interior e descobrir isso, trazer isso para você de uma forma muito consciente, ou realmente você vai estar sempre à mercê do que os outros vão dizer para você, ou do que os outros dizem que você acha que deveria ser, né? E aí é onde a gente se perde no meio do caminho. Então, a centelha divina é uma passagem tanto para a conexão com a alma, como para a conexão com a fonte e o todo. E é só a sua alma sabe seu caminho, só a fonte sabe seu caminho. E aí você, reconectando com isso, você sabe para onde você tem que ir e sabe o que precisa fazer. E aí você começa a ter soluções, né? E capacidade de mudança em todos os aspectos. Então, eu espero que vocês trabalhem muito essa chama trina. Olha que temos 3 meses aí para trabalhar, 2 agora, né? Mas então, 2 meses aí para trabalhar com bastante consciência, com bastante força, que vocês realmente reconheçam cada uma das pétalas de luz aí em vocês e realmente vá imaginando, sentindo, percebendo. Não é racionalizando, mas é sentindo. Vocês precisam aprender a sentir essa força dentro de vocês, tá bom? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais depois, né, sobre o trabalho com o reiki xamânico, o trabalho da apometria, o trabalho do Arcanjo Miguel, manda uma mensagem pra gente, né? E também temos os trabalhos dos dragões. Então, vocês podem ali ver um pouquinho mais no Instagram, no @Hathor_Spaco, ou no YouTube, que é o Spaco Hathor, tudo junto. E aí a gente tem os nossos trabalhos, né, as nossas meditações. E se você quiser saber um pouquinho mais, quer saber mais coisas sobre quem é a Aurora, o que é chama trina, ou tem dúvidas sobre outras coisas, manda mensagem pra gente também lá no 11 967 67 48 41, 11 967 67 48 41. Lá a gente vai, a Geisa, né, na verdade ela vai estar explicando tudinho para vocês e para principalmente vocês receberem tudo com muita amorosidade, com muita alegria, porque realmente o caminho é só um, né, que a gente que fica fugindo e tentando fazer de outras formas, mas realmente quando a gente assume essas 3 forças dentro da gente, aí a gente abre um caminho maravilhoso na nossa vida. Eu espero que vocês abram um caminho maravilhoso esse fim de semana, nesse mês. E lembrando também, dia 9 vai ter Ritual da Prosperidade, então se vocês quiserem já ir anotando, anotem aí, tá bom? Pessoal, até mais, um grande abraço, tchau, tchau!